né? Eu me chamo Gisele, eu sou farmacêutica de formação, acupunturista, trabalho com terapias integrativas, e já conheço aqui o grupo da Pastoral da região sul pelo menos uns 20 anos, né? Comecei lá na minha graduação, depois acompanhei na pós-graduação, fiquei um tempo, né, longe durante o doutorado e agora estou assim retornando um pouquinho mais presente com elas. Mas assim, para mim, tá aqui com a Pastoral é um grande presente para mim, porque é onde eu aprendi sobre as plantas medicinais, né? Então eu digo sempre que o que eu aprendo, né? O que a gente aprende, a gente, né, retribui. Então, para conhecimento todos, né, a gente vai retomar os estudos. Esses estudos começaram a partir, né, da iniciativa da professora Fátima Quequeto, junto com a Pastoral. A Fátima se aposentou, né, tá com outras atribuições, então, a pedido da EMI, eu conversei com a Fátima para a gente retomar as atividades e que ela continuasse dando suporte para nós. Então, junto a ela, eu também convidei a professora Kissio-san, da UDESC, e a professora Ana Prade, que trabalha na Unisuzimar em São Bento do Sul, e é coordenadora da Farmácia Viva lá em São Bento do Sul, tá? E também a professora Marlene, que é aqui da Regional de Tubarão. Então, vocês vão estar com um grupo de professores bem legal aí para poder dar apoio a essa revisão. Além disso, a gente convidou os nossos alunos, né, eles estão entrando em mês de férias agora, então vão estar ajudando nessas revisões, nessas pesquisas, os nossos alunos, né, da Cruzeiro do Sul, dos cursos de Naturologia e Tecnólogo de Terapias Integrativas, os da UDESC junto com a professora Kissio-san, da enfermagem, né? E aqui do Senac Tubarão, os meus alunos da massoterapia. Então, bastante gente aí para ajudar a gente a pesquisar, buscar bastante informação das plantas, né, para a gente ter aí um encontro bem rico. Então, apresentado a equipe que vai estar nos bastidores, né? Eu vou estar na frente das conduções. Quando as meninas tiverem um pouquinho mais de disponibilidade, elas vêm conduzir. E os nossos encontros, então, vão ser bimestrais, né? Para dar tempo para a gente poder fazer a devolutiva dos informativos e entregar para o grupo. Será que tem algum aluno da Gisele aí que queira abrir o telefone, dar um oi, se apresentar? Esse pessoal tá tímido ali. Ó, tem a Vânia, da Naturologia. Vânia, abre o microfone. Oi, é Vanessa aqui, oi. Ó, Vanessa também, Carmen também. Ó, menina. De Caxias, no Rio de Janeiro. Prazer conhecer vocês. Então, a Carmen é lá de cima, lá da região do Nordeste, pessoal ali do Rio. Então, tem bastante aluno aí, né, do Brasil todo. Ó, Adriana também, Priscila também é de lá. Ó, Tatiana, Manu, tem bastante, Mi. A gente acha... Gisele, me confirma que você tem alunos fora de Santa Catarina ou não? Sim, a Cruzeiro do Sul ela é de São Paulo. E como é um curso semipresencial, tem gente do Brasil todo. Ai, que bom! Inclusive do exterior, alguns alunos do exterior. Então, a planta que a gente vai trabalhar hoje, né, estudar, entre as plantas que vocês selecionaram, é o açafrão, né? Então, a curcuma longa. Então, qual que é o nome popular, né, do alçafrão? O pessoal conhece como cúrcuma, alçafrão da Índia, alçafrão da terra, conhece também como alçafroa, turmeric, gengibre dourado, mangaritaia, outros chamam também de curry, né, porque ele faz parte lá desse condimento que a gente chama de curry. E aí eu queria saber de vocês, né, que vocês colocassem aí no chat que outros nomes populares vocês conhecem o alçafrão. Quem puder digitar, já que a gente tem gente aí de toda a localidade, né, quais são os outros nomes populares que vocês conhecem aí do alçafrão. Nome botânico, né, o nome científico do alçafrão é a curcuma longa, tá? Pode ser também encontrado na literatura como curcuma doméstica,
Ammonium curcuma e a Esticera curcuma, né? Então, outros pesquisadores, além do Linneu, descobriram outras espécies, né? Então, as sinonímias são nomes diferentes, né, que a gente pode encontrar na literatura. O alçafrão é da mesma família do gengibre, né, das zingiberáceas, tá? E é uma planta que não é nativa aqui do Brasil, é uma planta que é nativa da Índia, certo? Então, aqui, por que é importante a gente conhecer o nome popular, né, e o nome científico? Porque muitas vezes uma planta ela pode ser conhecida pelo mesmo nome popular, né, mas ser espécies diferentes. Então, sempre que vocês forem buscar literatura sobre uma planta, busquem pelo nome botânico, pelo nome científico, porque aí vocês têm a certeza que vocês estão buscando a informação, né, da planta certinha, tá? Porque a gente pode ter informação de gengibre no alçafrão, tá, gente? Por quê? Porque é da mesma família, eles são muito parecidos. Então, mostrando aqui o alçafrão, eu peguei as fotos, né, que está disponível lá no Horto Didático da UFSC. Então, o alçafrão tem essa flor amarela, bonita. Né? Então, para quem não conhecia, né, nunca viu o alçafrão, e o que a gente usa dela, né, é os rizomas, né? Então, a diferença do alçafrão para o gengibre é a coloração, né? O açafrão ele é bem amarelado, né? Bem puxado para o laranja, enquanto o gengibre ele é mais amareladinho, tá? Então, aspectos botânicos, né? Então, é uma planta que é herbácea, uma planta perene, é uma planta aromática, tá? É uma planta que tem folha longa, certo? É uma planta alongada, ela tem um pecíolo alongado, então tem invaginantes, né? Então, esse pecíolo, ele tem, né? Ele é alongado, tem essas invaginações que seriam isso aqui. Deixa eu puxar lá a plantinha pra gente ver. Ó, né? Então, essas nervuras, né? Então, ele tem aí um pecíolo bem, e as nervuras bem marcadinha, né? As flores são amareladas, né? Então, são algumas brancas, outras amareladas, né? Como a gente vê ali, elas são pequenininhas, dispostas ali naquela espiga comprida. As raízes, né? Elas terminam em rizomas. Então, eu tenho a raiz. Então, tenho as raízes aqui, como mostra, né? E aí, essa raiz, ela termina aí no rizoma. O rizoma é a parte da planta que a gente vai utilizar com fins medicinais. Cada rizoma, em média, ele tem 10 centímetros de comprimento, tá? E aí, quando cortados, eles mostram a superfície dele, essa cor bem alaranjada, certo? E tem um cheiro bem forte, bem aromático, né? Assim, puxando para um sabor bem picante, tá? E é uma planta aí que é cultivada em todo, né, a todo mundo aí, né, e nas regiões tropicais, certo? E é uma planta que as folhas, né, elas caducam, né, por isso que elas são caducifólias, né, então as folhas elas caem, né, então, e elas caem quando? Quando a gente entra no inverno, e aí elas vão brotar novamente lá na primavera. Porque é importante a gente saber, né, que o gengibre, ela é caducifólia, porque é o momento que a gente vai fazer a colheita. Então, quando as folhas caem, é o momento exato para a gente poder fazer a colheita. Então, a gente vai ver que a gente planta ela ali em outubro, né, e a gente colhe ela ali mais ou menos no inverno, tá? Bom, se eu quero plantar, se eu quero ter essa planta medicinal no meu jardim, ela se propaga, né, a partir dos rizomas, que a gente vai plantar direto lá nas covinhas,
Vou fazer covinhas rasas de 10 por 10 centímetros, vou né, adubar bem essa cova. É uma planta que se adapta muito com adubo de gado, tá? Ela gosta da adubação de gado, certo? Melhor época para a gente plantar ela é em outubro, principalmente ali no período de início das chuvas, e a gente vai colher ela 10 meses depois do plantio, que isso vai dar mais ou menos, né, na período do inverno, quando as folhas elas começam a murchar, né, e elas começam a cair, tá? Para quê? Para nascer novas folhas. Então esse é um ponto importante a gente saber. Por que isso? Porque é um momento que a gente tem uma maior quantidade de bioativos disponíveis nesse rizoma, que é o que é importante para nós quando a gente usa, né, uma planta aí com fins medicinais, certo? Bom, então, sabendo que existe, né, um período interessante de colheita, esse período de colheita, ele está relacionado com o quê? Está relacionado com a composição química da planta. E a composição química da planta, ela também está relacionada com o quê? Com o meio, né, com o habitat ali que ela foi plantada, o local que ela foi plantado, né, a sazonalidade que ela foi plantada. Então, por isso que a gente, assim, reforça tanto respeitar esses momentos, né, que a planta, ela se adapta melhor ao solo, né, para se ter aí esse momento, né, de produção desses princípios ativos, né? Então, mas eu quero plantar ela hoje. Ok, nós estamos em junho, né? Ela vai germinar? Provavelmente vai germinar, mas provavelmente ela não vai ter o teor de princípios ativos, né, que eu quero, que vai ser importante, em outubro. Se eu plantar agora em julho, agosto, setembro, outubro, ela tem 4 meses ali, né? De repente, ela não tem essa quantidade interessante de curcuminoides, que são os corantes, né, de 2 a 9%, chegando aí até 60%, né, da composição da planta, certo? E essas curcuminas, por oxidação, elas se convertem em valinina, certo? Então, é um dos princípios ativos bem interessantes da planta, né? Então, se eu não respeito esse tempo, né, de plantio, de germinação, né, de desenvolvimento da planta, eu posso ter plantas aí com baixa concentração química dela. Outro grupo bem importante são os óleos essenciais, né? Então, 60% da composição da planta, né, ela também, né, desse 1,5% a 5% na composição global dos óleos essenciais, eu tenho lactonas, tenho os zingiberanos, né, os alfas e gamas plantonas, bisaboleno, né, cineol, borneol, né, eugenol, né, o curcumenol, que são óleos essenciais, né, riquíssimos, né, importantes para ação anti-inflamatória, para ação antimicrobiana, né, antioxidante dessa planta. Também vamos encontrar o quê? Alguns princípios ativos, né, como polissacarídeos, né, sais de potássio, resinas, o amido, né, o rizoma, ele é rico em amido, né, então, em torno de 40% a 50% do rizoma, né, ele é composto de amido. Por que é importante a gente saber dos princípios ativos, né, porque se eu plantei direitinho, respeitei ali, né, o processo de desenvolvimento dela, eu vou ter uma planta com princípios ativos, né, importantes aí. São esses princípios ativos que vão dar a ação farmacológica dessa planta, né? Então, os curcuminoides, por exemplo, são eles que vão definir a cor amarela abundante do rizoma. A Gisele, eu plantei meu alçafrão, ele ficou um amarelo assim, meio. Uma vez uma colega minha falou:
um amarelo meio minguado, né? Ficou clarinho demais, né? Ele não ficou aquele laranja bonito, certo? Por quê? Porque provavelmente ele não conseguiu concentrar os curcuminoides, né? Aonde? No seu rizoma. E aí é legal que os curcuminoides, eles têm uma atividade bem importante, hepatoprotetora, colinérgica, digestivas, polipemiante, poliglicemiante, né? Então, vai ajudar na diabetes, não curar a diabetes e nem tratar a diabetes, mas vai, né, dentro, usando ele como um condimento, eu posso ajudar essa pessoa, né, a ter um controle melhor dos índices glicêmicos dela. Vou melhorar a digestão dessa pessoa. Então, de repente, uma pessoa que está fazendo reeducação alimentar, que às vezes se sente estufada, trabalhando, né, o alçafrão dentro dos, né, como um condimento, também vai melhorar a alimentação. Posso utilizar ele como um hepatoprotetor, né? Então, aquelas pessoas que usam muitos medicamentos e que agridem aí muito o fígado, podem estar utilizando ele como um hepatoprotetor, né? Ele é antiagregante plaquetário, aí a gente precisa cuidar com as pessoas, né, que tem problema de circulação sanguínea, certo? E ele é imunoestimulante. Então, essas épocas aí de gripe, resfriado que a gente tem, né, incrementar a cúrcuma na alimentação vai ajudar aí, né, o nosso sistema imunológico. Os enziberenos, né, eles têm aí uma propriedade muito importante anti-ulcerosa. Então, assim, quem tem gastrite, né, dificuldade de digestão de gorduras, tanto os enziberenos, né, e a 1-fenilhidroxipentano, eles estimulam as secreções gástricas, né, e estimulam as secreções pancreáticas. Logo, eles vão contribuir na manutenção do pH gástrico, então vai melhorar a digestão. Quem tem úlceras gástricas, né, gastrite, vai melhorar, né, a disposição, né, aquele desconforto, tá? Todos me escutando direitinho, então, né? Deixa eu consigo ver a tela. E as curcuminas, né, que são coadjuvantes, né, por exemplo, o borneol, a turmenona, o eugenol, o ácido cafeico, são aí importantes para essa questão hepatoprotetora, e o ácido cafeico é aí uma planta bem legal, né, é um princípio ativo bem interessante nessa questão antioxidante. Então, várias doenças oxidativas, neurodegenerativas, cardiovasculares, né, incrementando aí o alçafrão na alimentação, você pode ajudar nessa questão das prevenções, né, ou pelo menos afastar as doenças degenerativas o mais, né, longe possível. O rizoma da cúrcuma, ela tem componentes anticancerígenos, né, então, que é a curcumina, os curcuminóides, os beta-carotenos, os óleos essenciais, curcuminol, a curdiona, a turmenona, o terpediol e o limonemo, tá? Então, alguns estudos vêm mostrando que o uso de alçafrão pode ajudar na prevenção de câncer de pele, de duodeno, de mama, de colo de útero. Gente, mas é assim, né? Não adianta se encher de alçafrão, não usar protetor solar, não fazer uma boa alimentação, não fazer os exames preventivos, né? Porque a planta, ela não vai fazer milagre, né? Então, ela tem princípios ativos que vai nos ajudar. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Bom, passado esses nomes feios, né, complicado, da área farmacêutica, vamos entrar no uso popular dele, né? Então, popularmente é uma planta que é utilizada como tônico estomacal, porque estimula, né, as secreções digestivas gástricas. E aí a gente viu que os estudos científicos mostram
como a gente viu ali, que as curcuminas, né, os curcuminoides, são princípios ativos bem interessantes que vão ajudar na digestão, né? Então, o uso popular, né, já traz esse uso aí há muito tempo, e os estudos científicos vêm aí e comprovam a gente. Então, né, trabalhar o alçafrão como um condimento na comida vai ajudar bastante essas questões digestivas. Outra coisa, combate a flatulência, né, a atonia estomacal, e também, né, um tônico legal aí para a questão biliar e um protetor do fígado. Né? Então, olha como é legal, né, essas questões relacionadas ao sistema digestivo. Eu tenho 2 livros aqui que eu gosto muito de consultar eles, né, são... Deixa eu pegar mais umas coisinhas aqui que eu estava lendo nele, agora por último, para compartilhar com vocês. O que é interessante, assim, né, olhar o uso popular, olhar o uso científico, olhar o uso, né, as evidências científicas. Então, o que essa planta, né, a gente pode ver? É uma planta que tem um tropismo interessante para as questões digestivas, né, e também para a questão relacionada, né, ao efeito imunológico. Então, é uma planta que tem atividade anti-inflamatória, né, então, farmacológicas como anti-inflamatória, hipocolesterimelante, né, então vai ajudar aí na redução do colesterol total, triglicerídeos. É uma planta que sugere ter uma ação antialérgica, hepatoprotetora, como a gente falou, e uma planta aí bem rica em antioxidantes. Então, boas indicações aí para a gente trabalhar. Além disso, é uma planta que a gente pode chamar de remineralizante. Por quê? Porque ela tem, né, além dos polissacarídeos que a gente comentou, e do potássio, ela tem cálcio, sódio, ferro, certo? E potássio, né, que a gente tinha começado. Além dos carotenoides, tiamina, né, vitaminas como a tiamina, riboflavina, niacina e vitamina C. Então, além de proteínas e lipídios, né? Então, é uma planta aí que, além de ser uma planta medicinal, né, é uma planta que pode ajudar legal aí, né, nessas questões alimentares, tá? Ó, o Odacílio está perguntando se a curcuma ajuda a eliminar ou diminuir o tumor da bexiga. Então, uma coisa que a gente tem que pensar, as plantas, elas não vão agir no câncer, tá? Muitas plantas que a gente tem, existem princípios ativos que elas são anticancerígenas, que eles precisam ser isolados para, né, se tornar um medicamento realmente quimioterápico para agir na célula tumoral. Essas plantas que são antioxidantes, como a curcuma, né, elas vão ajudar a prevenir, certo? Então, antes das coisas acontecerem. Então, ela não tem essa potencialidade, Odacílio, de eliminar ou reduzir um tumor, né, de bexiga, por exemplo. Mas, se eu incremento ele na alimentação, né, ele vai te ajudar, sim, né, nessa perspectiva de prevenção, certo? Então, com certeza, né, o câncer, por ser uma doença degenerativa, resultante de um processo anti-inflamatório, de um processo oxidativo dentro das células, se você incrementa na sua alimentação alimentos que são antioxidantes, você vai ajudar com que seu organismo, né, limpe esses radicais que vêm, né, a trazer os malefícios para alguma partezinha do corpo e produzir aí, né, um desordenamento do desenvolvimento das células, tá? Bom, como que eu uso essa planta? Deixa eu só ver se nós temos mais algumas informações que a gente pode ver aqui, que eu deixei passar.
Aqui ok, composição química, certinho. Então, como é que a gente pode utilizar essa planta? Ah, então, a parte que a gente utiliza com fins medicinais são os rizomas. Tá? Para quê? Ação analgésica, ação anti-inflamatória, gengivite, ferida de boca, dor de garganta, antibacteriano, placas bacterianas e digestivo, né? Úlceras, azias, e aí a gente viu como hepatoprotetor, né? E preventivos, Alzheimer, como antioxidante, tá? Antiviral, antiofídica, tá? Tem indicações aí, a literatura trazendo essa indicação. No controle do colesterol, como eu coloquei, né? Então, são indicações que já existem estudos, né? Existem aí algumas evidências populares sobre isso, tá? Além disso, a gente pode estar utilizando ela como anti-inflamatório, né? E como um condimento, tá? Essas são as evidências aí que a gente pode incrementar a cúrcuma na nossa alimentação. Como é que eu uso a cúrcuma? Posso utilizá-la em cápsula, posso utilizá-la em natura, posso utilizar ela em forma de chá, e aí eu vou fazer uma decocção, posso utilizar ela na alimentação, posso utilizar ela no uso tópico. Na decocção, como é que eu vou fazer? Vou utilizar uma colher de chá do rizoma, né, bem fininho, de preferência eu vou ralar esse rizoma, pegar a colherinha de chá desse rizoma ralado, vou utilizar aí 150 ml de água, vou deixar, né, ferver ele de 2 a 3 minutos, né, no máximo em 5 minutinhos, vou coar e vou utilizar de 2 a 3 vezes ao dia, certo? Posso tomar esse chazinho, ou posso, por exemplo, fazer bochechos e gargarejos se eu tiver com algum problema de inflamatórios na boca. Outra forma que a gente pode utilizar é o cataplasma, né? Como é que eu faço o cataplasma? Vou fazer ele bem moidinho, né, ou ralado, e aí eu vou aplicar com gases, né, direto no local e vou deixar ali por 20 minutos. Preciso lavar, né, e não posso expor ao sol. Também, né, tenho que evitar os cataplasmas aí, né, para as gestantes e as lactantes. Um uso, tá, de cataplasma que eu uso e tem um efeito muito interessante é para síndrome do carpo, né? Então, dores articulares dessa região de pulso, tem vários estudos que mostram aí, né, um efeito bem legal. Outra coisa é a gente usar o rizoma fresco, né? Então, por quê? Em que situação que é interessante a gente usar o rizoma fresco? Quando eu quero utilizar ele como antiviral. Porque quando a gente seca o rizoma, ele inativa 2 principais ativos, né, que são importantes antivirais, que é os ingeviranos, né, e os sesquifilantrenos. Tá? Então, esses 2 princípios. Então, por exemplo, agora a gente está no inverno. Temos um monte de vírus aí, né? Vírus da gripe, vírus da Covid, virose, né? Um monte de vírus pipocando agora. Então, é interessante eu utilizar ele fresquinho, né? Raladinho na comida, né? Fazendo um chazinho fresquinho dele, com efeito antiviral, certo? Do que utilizar ele sequinho, tá? Na alimentação, né? Ele pode ser combinado, né, que tá lá no curry, eu posso eu mesmo fazer, né, o próprio açafrão da terra, basta a gente secar raspar ele, né, rala ele bem raladinho, bota no forno a 45 graus e vou secar ele. Estando bem sequinho, aí eu boto no liquidificador e ele vai ficar uma farinhinha, né, então essa farinhinha que a gente usa como condimento, né,
E ele é muito utilizado dentro do curry, junto com, né, pimenta, coentro, canela, gengibre, cravo da Índia, cardamomo, né, o cominho e a noz moscada. O pessoal aí de Goiás e Minas, né, usa bastante o curry na alimentação, tá? Então, aí são indicações bem legais para a gente poder estar utilizando. Deixa eu ver se tem mais alguma... outra ação bem legal que eu posso utilizar, além dos rizomas, são as folhas, tá? As folhas eu posso utilizar para adultos, tá? Eu pego 1 colher de sopa rasa das folhas secas e 2 colheres de sopa de folhas verdes, certo? O que eu faço? Eu vou aquecer a água, né? Vou botar a água ali, deixar, né, ferver ali, né, até a ebulição. Desligo, né, e tampo por 5 minutinhos para usar. Para que situações? Anti-inflamatório, tá? Posso usar como antioxidante e também como antiofídico, a folha, tá? Então, as folhas aí também tem uma indicação bem legal. Para anti-inflamatório, eu posso utilizar os rizomas, né? Eu posso usar 150 ml, né, do decoco, do rizoma, de 2 a 3 vezes ao dia, como eu coloquei, ou se não, de 3 a 9 gramas, né, do rizoma ali, da cúrcuma fresquinha por dia. Além disso, eu posso utilizar também para lavar feridas, né, ulcerações. Faço decoco e aí lavo as feridas, né, de 2 a 3 vezes ao dia aí, tá? E um ponto importante é que eu posso utilizar ela no máximo por 6 meses, tá? Então, o tempo máximo de uso, né, da cúrcuma com finalidades medicinais, né, como antibacteriano, como anti-inflamatório, como digestivo, é no máximo 6 meses de tratamento, tá? Então, também o tempo de utilização é importante a gente pensar. Ó, aqui é o cataplasma de cúrcuma, certo? Do síndrome de Carpa. Eu costumo fazer com 2 colheres de açafrão da terra sequinho, com água quente, e aí aplico no local por 8 minutinhos. Gente, às vezes até misturo com alecrim. Não tenho alecrim fresquinho, faço aí o cataplasma de cúrcuma com alecrim. Para quem sofre de distúrbio de Carpa, ou quem tem LER, né, de digitação, principalmente de punho, né, então aí tem uma ação anti-inflamatória bem interessante. O que eu tenho que cuidar? Interações medicamentosas com anticoagulantes, porque ele pode interferir, né, o tratamento anticoagulante do paciente. Vou evitar pessoas, né, uso concomitante com medicamentos antidiabéticos, porque ele pode aumentar a atividade do mesmo. A gente viu que ele tem uma ação anti-hipoglicemiante. Então, se eu uso muita cúrcuma junto com os medicamentos antidiabéticos, eu posso dar uma hipoglicemia, certo? Vou evitar usar com omeprazol, com ranitidina, com pessoas que usam, né, propanolol, tá, e anti-inflamatórios. Por quê? Porque eles podem aumentar o risco de sangramento, tá? Gestantes e lactantes também é contraindicado, certo? Quais os efeitos, né, adversos e tóxicos que a gente pode ter? Em relação à toxicidade, a gente não vai utilizar doses muito altas, né? Então, acima de 8 a 9 gramas, né, existe já relatos que eu posso ter arritmia cardíaca, né, após o uso. Então, usem ali de 3, no máximo 8, 9 gramas. Acima de 8 gramas já, né, pode trazer aí problemas cardiovasculares para as pessoas, tá? Contraindicação, né? Então, lactantes e gestantes eu não vou utilizar. Por quê? Porque eu não tenho evidências suficientes, né, que tragam aí essa segurança do uso, e crianças menores de 4 anos ou pessoas que têm oclusão de vias biliares, né, ou úlceras gástricas aí, né, muito avançadas, tá? Então,
Então, os pequenininhos, abaixo de 4 anos, a gente não vai estar trabalhando com a cúrcuma. Bom, outras curiosidades que eu encontrei sobre essa planta, que eu achei bem interessante. Na indústria têxtil oriental, os monges budistas, eles usam para atingir a seda, a lã e o algodão. Tá? O rizoma da cúrcuma, ele está descrito nas farmacopeias, que são o quê? São as literaturas oficiais que orientam, né, aí a produção de medicamentos, a produção de plantas, né, e trazem aí essa validação do conhecimento científico, né, para uso em larga escala aí na saúde. Então, farmacopeia alemã, no Brasil, no Chile, na China, na Coreia, na Espanha, né, na Europa, Holanda, Índia, Indonésia, Japão, né, a antiga União Soviética e Vietnã. Então, aí, né, um grande, né, como essa planta aí é mundialmente conhecida. Faz parte das monografias da Organização Mundial da Saúde, tá? E tá lá nas listas aprovadas de drogas vegetais para uso humano, tanto aqui no Brasil como na monografia alemã. Tá, então, olha só, né, como é uma planta aí vasta, né, legal. Então, uma outra coisa que é importante a gente frisar é que também ele pode também trazer problemas, né, interações medicamentosas com outras plantas, por exemplo, o acônito, tá? Então, não é legal a gente utilizar o acônito junto, né, com a cúrcuma. Pode diminuir a ação dos imunossupressores, tá? Quando utilizados concomitantemente. Então, se os pacientes que estão fazendo quimioterapia precisam utilizar com muito cuidado a cúrcuma. Por quê? Porque elas podem aí diminuir, né, os efeitos dos quimioterápicos. E aí, em vez de a gente estar fazendo um bem, né, a gente está prejudicando aí o tratamento, tá? Em pacientes com sinusite, a gente pode utilizar a cúrcuma associada com os sambucos, o eucalipto e o guaco, né, para melhorar aí rinites e sinusites, né? Então, aí, né, informações bem legais aí para a gente estar falando dessas plantas. Bom, vamos ver aqui as referências que a gente buscou. E aí eu queria saber de vocês, né? O que vocês querem saber mais sobre essa planta? Quem conhece, né, essa planta e quer compartilhar aí, de repente a gente tem outros profissionais que já usam, que já estudam. Deixa eu ver aqui, o pessoal está perguntando. Então, eu sou Sônia, eu participei da pastoral, tá? Conheço o açafrão. Ó, a Betânia colocou aqui: minha mãe colheu cúrcuma há 2 semanas atrás. Tenho 3 no meu quintal. Mesmo sem sal, ela vai bem. Ó, a Betânia planta lá as cúrcumas no quintal dela. A cúrcuma, ela se adapta muito bem. Porque não encontro o nome científico. O Crocus savitus, ele é o açafrão oriental. É uma outra espécie. É uma outra espécie de açafrão. Ele é da família das iridáceas. É um açafrão... É da família das iridáceas, tá? É uma planta do Mediterrâneo, tá? Crocus sativus, certo? E ela tem outras indicações que não são essas mesmas. Então, assim, ó a importância do nome científico, né? É uma outra planta, de outra família, não é usado, né? A Crocus não é utilizado os rizomas, é utilizado a estigma das folhas, das flores, certo? E é uma planta
que não é brasileira, né? Uma planta importada. Eu acho que a gente só tem ela em forma de medicamento fitoterápico. Tem que cuidar porque é uma planta abortiva, ela pode produzir hemorragias, né? Tem aí efeito no útero estimulante, certo? Então é uma outra planta, certo? Uma outra planta, outro estudo. Não é o mesmo açafrão, tá? A Rosana levantou a mão. Rosângela, né? Pode falar, Rosângela. Ou digital, o que tu preferir. Boa tarde, pessoal. Estão ouvindo? Enquanto você foi falando, aí eu fui anotando aqui as minhas dúvidas. A primeira é quanto à floração. O meu açafrão, eu não vi ele florir, porém as folhas já estão secando, porque você explicou, está no inverno, cai mesmo. Eu vou ter rizoma para colher ou vou ter que esperar o ano que vem e deixo lá quietinho ele brotar novamente? Aí a outra pergunta é a que eu colhi o ano passado, eu congelei. Para poder, aí eu gostaria de saber se os ativos prevalecem ou não. E a outra, é muita pergunta. Alguns você já respondeu. Aí, a outra pergunta é, você disse que a gente usa por tempo máximo de 6 meses. Aí eu gostaria de saber qual o intervalo que eu devo dar, o tempo, para depois voltar a tomar. E quando eu uso ele como condimento na alimentação, se eu posso fazer um uso contínuo, direto? A primeira pergunta tu queria saber, me repete a primeira, Rosana. É sobre a floração. Floração. A minha não floriu, aí eu quero saber se eu colho ou se eu deixo ela lá para brotar novamente para o próximo ano. Isso. Algumas espécies, elas não fazem florada. Por que elas não fazem florada? Porque às vezes você não tem ali os agentes que fazem a polinização e ela não dá a flor, né? Ó, a flor dela é bonitona assim, né? Botei ela aqui no meu fundo. Isso não quer dizer, né? O ponto de colheita é a folha, né? Então, a hora que a folha começa a cair, é ali o momento de você colher. Ela tendo dado, né, a flor ou não, certo? E aí você vai puxar e você vai ver que ela formou os rizominhas, certo? Certo. Segunda dúvida? É a respeito do congelamento, se continua prevalecendo os ativos. Então, como é um rizomo, você pode, né, todos os nossos legumes e risomos, você pode congelar, certo? Deixa congeladinho, ou se não, você pode secar eles, né? Seca, colhe, seca todos eles, né? E aí faz o pozinho, de repente fica mais fácil, mas se você congelar, não perde as atividades. Você pode congelar. A única coisa é que depois que for descongelar, deixa ele descongelar naturalmente. Tá, ok. Em relação ao tempo de uso, é quando a gente usa ele em forma de, ó lá, que linda, né? Ele foi buscar, ó, sequinho, né? Você vai, quando você usa ele em forma de medicamento, né? Eu digo forma de medicamento, em forma de cápsula, em forma de chá, né? Aí você tem que respeitar os 6 meses, porque você está fazendo um tratamento. Eu tenho uma úlcera gástrica, então vou usar no máximo 6 meses para fazer esse tratamento. Vou dar um intervalo pelo menos de 1, 2, 3 meses e aí vou repetir o meu tratamento. Agora, com um condimento não tem problema, você pode utilizar ele, né, como um punk, né, uma planta aí de ação antioxidativa. Daí ele trouxe lá as cúrcumas bem lindas. Mostra para nós, cara. Olha lá os rizominhas. Eu vou mostrar para vocês, tá? Eu, na realidade, quando eu vi o teu comentário, eu pensei, vou lá colher alguns, hoje de tarde eu colhi. Então, porque eu observei essa semana que eles estavam com as folhas assim. Sim, é porque é o mês de colheita agora. Sim. Agora eles vão secar tudo, aí você colhe eles. Fiquei muito feliz, porque olha só, que coisa mais linda. Estão sujinhos ainda. Olha ali, que lindo. Conseguindo ver. Aham. Aí, um deles, olha só como foi grande. Eu plantei
em setembro do ano passado. Olha a quantidade que deu. Fiquei tão feliz. Eu só colhi 2, como é que se diz? 2 pendão. Eu tenho mais lá na horta. Na realidade, isso, tá bem na época de colheita. Bem na época. Deixa eu olhar aqui a época de colheita. Deixa eu pegar ele aqui. Mas eu vi, alguém me falou assim que a época de colheita é em julho, e tem a lua certa também, né? Que é a lua, quando a força da lua tá nas raízes. Que é agora. Meio de colher junho e julho. Mas o mês de... Na realidade, você perguntou uma coisa antes, posso responder, prof. Gisele? Pode. Ela perguntou se, por exemplo, ela plantar agora, se ela pode colher não sei quando. Eu tinha plantado a minha... No ano retrasado, eu plantei em maio, quando eu ganhei de uma amiga minha, porque eu não conhecia ainda. Faz pouco tempo que eu planto. E aí, eu resolvi deixar mais quase um ano. E foi bom, porque eu só vi... sabe, quem me explicou foi um técnico agrícola que trabalha aqui na Emater. Ele disse, tu só colhe quando as folhas estiverem secando, porque ele usou a expressão de que daí o cálcio ia descer para as raízes. Achei muito interessante isso. Os princípios ativos, né? A planta, ela concentra. Por que ela concentra? Porque como ela é uma planta caduca, né, que a gente chama, ela cai as folhas. Então, ela entra como se fosse em imersão, né? Ela vai dormir ali. Então, ela vai agora concentrar tudo na raiz. Por que ela concentra tudo na raiz? Ela concentra porque ela tem que dar a florada de novo. Então, se a gente deixa mais de um ano, né, ele murcha e aí ele cria de novo. Só que aquele momento da colheita, você tem o máximo de princípios ativos. Se você colhe depois, os princípios ativos vão vindo para onde? Para as folhas, né? Toda aquela riqueza de princípio ativo, ela vai jogar para onde? Vai jogar para as folhas. E aí, uma coisa interessante, a sabedoria popular recomenda que a colheita do sistema radicular das plantas deve ser realizada preferencialmente na lua minguante. Então, a lua olhou, né, tá sequinha as folhinhas, espera a lua minguante, né, para fazer a colheita, né? Então, eu acho isso que eu acho bonito, né, dessa integração entre o conhecimento popular, né, e o conhecimento científico. Às vezes nós estamos lá dentro do laboratório, para que colher, né, na lua minguante se eu posso colher na crescente, isso aí não tem a ver. E a gente sabe como, né, a natureza, né, ela influencia aí nesse processo, né, químico, né, porque os princípios ativos existem ali porque a planta utiliza para alguma coisa. Então, se a gente for pensar assim, por que tem princípio ativo ali? Tem princípio ativo porque eu preciso que a planta cresça, se desenvolva, né, traga frutos, flores né, e frutos. Então, ela tem os princípios primários, que é o amido, que é as vitaminas, que é os sais minerais que a gente usa como comida, né? E ela também tem princípios ativos secundários, que é o quê? São aqueles bioativos que a planta utiliza para se defender, né? Porque quando a gente vai colher uma coisa, não sai lá o alface correndo, né? Ele não pode gritar, ele não pode... Às vezes, se é um pé de urtiga, sim, né? Um pé de urtiga se defende muito bem, né? Se a gente sentar em cima, quem já passou por um urtigueiro sabe. Mas ele precisa ter essa defesa química, porque ele não grita, né? Ele não tem como. Então, por isso que depende da localidade, né? Então, se eu tenho agentes polinizantes, se eu tenho, né, o meio ambiente propício, eu vou ter aí, né, a riqueza de princípios ativos que eu preciso ter. Certo? Respondi, né? Respondi, Rosângela. Respondeu sim, muito obrigada. Eu queria esclarecer uma dúvida que ficou, professora, não tem ninguém na fila, então vou usar a palavra. Você falou que ela é boa para gastrite, no entanto, se a pessoa já tem úlcera, aí não pode usar ou tem que usar com cuidado, é isso? Quando ela está fazendo tratamento com omeprazol e ranitidina. Ah, tá, entendi.
certo? Então, quando a pessoa está fazendo utilização de medicamento, a gente vai utilizar cuidado, por quê? Porque a gente sabe que essa medicação, juntando com a cúrcuma, eu aumento a atividade, então eu posso promover uma intoxicação. Sim. Mesma coisa a questão do diabetes. Ela tem ativos que são hipoglicemiantes. Então, se eu uso junto com os medicamentos da diabetes, eu posso aumentar a ação hipoglicemiante e ter efeitos colaterais. Tá? Então, como é que eu posso utilizar? Usa 2 horas antes ou 2 horas depois, nunca junto, né? Ou utilizar, se usa 3, usa menos. Certo. Outra coisa que ficou para mim em dúvida, você fala ali, usar só até 8 gramas, e se as 8 gramas seria dia? 8 gramas dias dele fresquinho. Ah, tá. Certo? Vai dar 8 gramas, né? Vai dar uma colher de sopa. Sim. Sim, eu fiquei imaginando ele em pó, eu ingeri, tipo, ele em cápsula, mas daí não em pó, igual pó. Então, pensa assim, a gente usa ele na comida, né? Sim. É igual a alecrim, eu digo assim, como é que a gente usa alecrim? A gente usa alecrim no frango ou frango no alecrim? Tem gente que empana, né, o frango no alecrim, bota punhados, né? E, no exemplo do alecrim, é 3... pontinhas em cada posta, né, de alecrim. Na comida, imagina, a colher que a gente tiver na mão, a gente vai botar no plástico e botar, né? É antioxidante, vou botar bastante aqui. E aí, na comida, a gente usa o quê? Uma colherinha de chá, é aquela pequenininha. Eu quero ficar com meu arroz bem amarelinho, aí bota lá a colher de sopa. Uma colher de sopa de cúrcuma, eu já passei ali das minhas 9 gramas, eu já estou trabalhando umas 15 gramas. Isso fica bem laranjão, né? Ou tem gente que gosta que fica bem amarelinho, né? A carne desenha que fica bem laranjão. Então, assim, é a questão da dosagem também, né? Então, isso é uma coisa que é importante. Porque quando a gente vai para a cozinha, tudo que é bom e que a gente, isso aqui é antioxidante, a gente quer usar bastante, né? Então, a cúrcuma é até 9 gramas, né? E o gengibre é 1 grama. Nossa, eu uso muito gengibre. Para mim, quanto mais picante, melhor. É 1 grama, amor. Então, não é o ideal, não é ter, muita quantidade, né? A gente tem que ser moderado. Eu só queria te dizer que atualmente eu uso cápsulas de cúrcuma. Mas aí o meu acupunturista que formulou a quantidade. Aí isso, né? Em cápsula que a gente recomenda é em torno de 300 miligramas, né? Isso, a minha é de 300 miligramas, sendo 5% de pimenta piperita, acho que é uma coisa assim. Uhum. Ó, a Tatiana está perguntando, mesmo sendo usado na comida, ainda existe a contraindicação de crianças menores de 2 anos, de 4 anos? Sim, para condimento, 2 anos, tá? Como fitoterápico, né, em chá, em cápsula, aí acima de 4 anos, mas aí o condimento é 2 anos. Terezinha? Pessoal, vamos aproveitar a Gisele, que tiver perguntas aí. Vocês perguntam também para o povo da Naturologia. Ó, a Carmen é da Naturologia e ela trouxe uma informação bem legal, que depois a gente pode botar no boletim. Que segundo a medicina Ayurveda, a cúrcuma deve ser sempre consumida junto com a pimenta preta para ser melhor absorvida. Aí, ó. A Tatiana disse que está intoxicando as crianças dela. Só reduz, Tati. Tem uma pergunta do seu Odalício, né? O chá ajuda na diminuição do tumor da bexiga? Ele vai ajudar a prevenir, ele tem ação antioxidante, ele não vai agir no câncer. Os estudos que a gente vê, ele ajuda na prevenção de câncer de mama, de útero, mama, colo de útero, câncer de pele e duodeno, tá? Ele tem um efeito protetor, ele não nem diminui, né, e nem evita, tá, gente? Ele só tem efeito protetor. Isso quer dizer que se eu usar, né, antes de acontecer as coisas, eu posso prevenir o surgimento, tá?
Aqui tem a Carmen, segundo o Ayurveda, não sei se é assim que pronuncia, a cúrcuma deve ser sempre consumida junto com a pimenta preta para melhor absorção? Isso, né? As meninas ali na astrologia colocaram isso mesmo, né? É interessante a gente utilizar a cúrcuma com a pimenta, que aí você ativa aí a absorção, principalmente dos curcuminoides, tá? A Mônica está perguntando, existe interação com remédios mesmo usando na comida? Sim, existe. Tá? Então, mesmo utilizando... E é uma coisa importante, quando a gente usa ele fresquinho, né, eu consigo extrair, né, absorver o máximo de princípios ativos. Então, a gente tem que cuidar, dosagem e uso, né? Vai usar na comida, né? A pessoa, né, é hipertensa, usa medicamentos, né, tem algum problema de coagulação, né, às vezes evita utilizar, né, ou se não usa aí com espaço bom entre os medicamentos, né, pelo menos umas 2 horas antes e depois. Agora sim, me atrasei hoje, e aí agora estou no carro, não deu tempo, deu para ligar. Então, será que dá tempo de chegar em casa e pegar? Eu digo, vou pegar no carro mesmo. Mas eu estava ouvindo, estava muito bom. Mas eu tenho uma dúvida, já que aproveitar que eu estou falando. Sobre essa dosagem diária que tu falasse, a cúrcuma in natura, assim, é muito difícil de ultrapassar a dosagem diária, por causa que o princípio ativo no pó da cúrcuma, eu tenho que comer assim, sei lá, uma xícara de cúrcuma para ultrapassar. Não. A dosagem é 9 gramas. Nas 9 gramas, acima de 9 gramas, você pode ter sim efeitos adversos. A 9 gramas de cúrcuma ou 9 gramas da curcumina? Não, 9 gramas é cúrcuma, da planta. Da planta. Isso dá uma colher de sopa. Porque ela tá, porque eu tomo cápsula, né? Cápsula de 300 miligramas. Sim, eu tomo 0,3 gramas. Eu tomo 200 miligramas. Mas eu costumo temperar sempre com cúrcuma, mas não no exagero e não todos os dias, né? Não no exagero, porque eu gosto, né? Pela cor, essas coisas todas. Mas a equiparação da cápsula e da in natura não é a mesma proporção. Não. Ou estou enganado? Não, a cápsula seca, ela é preparada de outra forma, né? Sim. Você tem a extração ali, você tem concentração dos curcuminoides, e você trabalha com o fitoterápico, certo? Sim. E aí você tem um marcador químico ali. Então, a cápsula vai ter em torno de 0,3 gramas, né, do pó da curcumina, e ali deve ter 1,5 de curcuminoide, que é o princípio ativo. Sim, é 98%. A minha é 95% de curcuminoide. Isso, né? Então, assim, se você está utilizando 3 cápsulas, né? A posologia é 3 cápsulas ao dia. Você está utilizando 1 grama ao dia. Para você se intoxicar com uma cápsula, você teria que tomar 10 cápsulas por dia. Sim. Tá. 10 cápsulas por dia equivale a uma colher de sopa. Os efeitos adversos que vocês vão ter, entende? Então, assim, o risco maior tá, assim, o risco de erro na dosagem não tá no chá, não tá no uso dele fresco, não tá no uso dele em cápsula, tá nos nossos condimentos, porque é nosso hábito usar bastante cominho, bastante sal, bastante pimentinha. Até porque vamos supor, eu vou fazer uma comida, digamos que eu vou fazer uma comida e vou botar 2 colheres de sopa de cúrcuma, tá? Não, mas eu não vou comer todas as panelas de sopa sozinha.
Eu sei que você não vai, mas... Então eu vou dividir em toda a família, né? Que é grande, no caso. Então, cada um vai comer uma porção. Não, sim. Aí, não, o que eu quero dizer é a dosagem individual. Sim. Claro que se você fizer uma panela, né? Claro, Sim, uma galinhada, ou de qualquer que tu me convida, né? Que eu vou aí. Exatamente, porque a galinha, já falou, a galinha, o frango é assim, ó. Eu compro o frango, eu já tempero com todas as minhas especiarias, inclusive a cúrcuma está sempre temperada com cúrcuma. Então, quando o frango vai para a panela, não tem cúrcuma, agora a quantidade é aquilo, sabe? Mas é difícil, não vou nunca me contaminar, porque eu faço uso das cápsulas de prevenção, então eu não tomo 3 por dia, eu tomo 2 por dia só, né? É só para prevenção e aumentar a minha imunidade, né? Mas só isso. As relações, né? Por isso que eu fiz a relação assim, pensem numa posta de frango, né? Então, assim, uma posta de frango, a gente bota, né? É a proporção. Caso você vai fazer uma panela de comida, você vai usar a proporcionalidade. Né? Porque tem pessoas que usam ela, né? Tipo, uma colher, fazem batida, né? Fazem suco, né? Então, essas relações que a gente tem que tomar cuidado, né? O que eu menos uso mesmo é em chá. Eu não sei, o gosto do chá não me agrada, né? Mas no sal, no tempero para sal mesmo. Então tá, vamos continuar com a aula, que eu vou ter que desligar a câmera aqui, tá bom? Tá bom, obrigada pela contribuição. A Maria Rosa levantou e a Terezinha. Então, eu estava na aula e depois caiu a minha conexão aqui e eu consegui voltar agora. A minha dúvida é o seguinte, aqui eu sou da Pastoral da Saúde de Criciúma, sul de Santa Catarina. E eu sei que aqui tem gente do Brasil inteiro, né, de todo, né, e até gente de fora também. Aqui nós não usamos muito a palavra, né, ou não nos referimos muito a cúrcuma, nós usamos açafrão, né, falamos açafrão, né, então o nome popular mais usado aqui é açafrão. Quando a gente fala cúrcuma, tem alguém que fica com dúvida, que planta é essa, né? Mas se disser açafrão, a gente já sabe do que se trata, é claro, da cúrcuma. E eu vi que você fala alçafrão. Eu vi que você escreveu, inclusive, alçafrão. Em qual parte, ou em qual região do país, né, se diz alçafrão? Porque eu sei que é nome popular, né, então cada um tem um jeito de falar, né. Então eu só queria tirar essa dúvida, porque eu vi que alguém escreveu também açafrão, né, então eu só queria tirar essa dúvida se alçafrão também é, né, usado e se é em em que região do país, né? Então, Maria, o nome cúrcuma a gente usa porque é o nome científico, né? Cúrcuma longa, por isso que vem o nome cúrcuma, tá? Açafrão e alçafrão, não sei te dizer assim precisamente, né? Qual é a localidade do Brasil que usa, porque na literatura traz como nomes populares. O mais comum é açafrão. Né? Então tá, agora eu tirei açafrão, essa dúvida. Eu fui até olhar ali no material, tá? Eu vi que tinha um L a mais ali. É açafrão, tá? Açafrão. Ah, tá. Então tá. Porque eu fiquei curiosa, né? Aqui no sul a gente usa, né? Referindo-se à planta cúrcuma, né? A gente usa com o nome popular açafrão. Aí eu vi que estava escrito alçafrão, fiquei curiosa em que parte do país, né? Ou aonde usa esse nome popular. Porque nome popular a gente às vezes muda muito, né? De região para região, e depois a gente sabe que a planta é uma só, né? Que justamente o nome científico é que vai identificar a mesma planta, né? Isso mesmo. Lá para a região
Planalto Norte, ali em São Bento do Sul, o pessoal chama de gengibre amarelo. Ah, pois é, olha só. Alçafroa. Deve ser a mulher do gengibre, né? A mulher do açafrão. Né? A mulher do açafrão, né? O gengibre é o menino e o alçafrão é a alçafroa. Ah, então, sim. Ó, quer ver? Ó, Olha, São Bento, a informação, alçafroa, mangarataia, gengibre amarelo, açafrão e açafrão da terra. Ah, então tá. Então não existe popular, uma região específica, mas também é um nome popular alçafrão, tá certo. Então tá, era essa a minha dúvida, porque eu disse, meu Deus, será que a gente está falando tudo da mesma planta? Uma coisa que a gente estava falando no meio ali, né, da nossa conversa, é que veio um outro tipo de açafrão aqui, que era o açafrão, cadê? Oriental aqui, que o pessoal colocou. Por que eu não estou encontrando o nome científico croto, não sei, cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho no chat. Alguém colocou aqui um outro tipo de açafrão. Aí sim, esse que colocaram aqui no chat é outra planta, né, que o pessoal chama de açafrão oriental, tá? Que deixa eu ver se eu acho aqui aqui, achei, Crocus sativus. Crotus sativus não é o açafrão que a gente está falando aqui. É uma outra planta, de repente, na hora ali, né, gerou a confusão. É uma outra planta, com outras indicações, com outras perspectivas. Não é a cúrcuma longa, então? Não é a cúrcuma longa, é o Crocus sativus, que é o tal do açafrão oriental, que não tem nenhuma dessas indicações. A indicação mais próxima que ele tem aqui com o que a gente está estudando é a indicação para ajudar a trabalhar. Ó, a Vanessa colocou, de origem mediterrânea, né? Ó, Crocus sativus. Tá? É um outro tipo de açafrão. Então, por isso que é importante a gente perguntar aí para o nome popular. Tá? Obrigada. Né, tem uma pergunta da Sônia, né? O açafrão que se compra nas casas de produtos naturais são confiáveis? Então, assim, a gente tem que cuidar a fonte, né? Assim, conhecendo a fonte, conhecendo a casa de produto natural, sim, pode ter ali a farinha com corante. Infelizmente, a gente tem que conhecer, não tem como eu dizer, todos os casas de produto natural são corretos. Eu conheço várias casas de produtos naturais muito bem conceituadas. O que você tem que ver é a procedência do produto. Conhecendo a procedência do produto sem problema nenhum. Certo. A Carmen colocou aqui que a comida fica muito amarga se botar a cúrcuma demais também, né? Também, né? A Mônica, posso fazer tintura? Se puder, quantas gotas posso tomar? Pode fazer tintura? Pode fazer. Eu nunca fiz tintura de açafrão, né? Mas assim, se fizer tintura, o que a gente sempre recomenda é em torno de 2 ml diluído em 75 ml de água. E aí vai tomar ali umas 10 gotas, 3 vezes ao dia. Certo, a Carmen colocou aqui. Aqui em Aracaju, quando se fala em açafrão, é quando está misturado com farinha ou alguma outra coisa usado somente para colorir a comida. Quando a pessoa quer comprar a pura, tem que pedir cúrcuma. Interessante, né? Olha que interessante. Achei bem legal essa informação dela mesmo, achei bem bacana. Aqui da Sônia. Aqui tem a resposta da Vanessa, né? Tá aqui, tudo bem? Da Sônia. Pode ser usado com mel? Uma colher em um copo de água adoçado com uma colher de mel? É isso aí. Açafrão com mel, o pessoal, tem um uso popular que o pessoal usa, né? São o que chamamos os melados. Né? Então, você pode. O que você vai respeitar o quê? A dosagem, né? Vai misturar ali uma colherinha de chazinho, né? Rasinha, né? Ali com a quantidade de mel. Aí não precisa adoçar, né? Porque a água já vai estar doce com mel. Só para te avisar, já são 17h25, tá, Gisele? Sim, eu tenho aula agora às 6.
Mais alguma pergunta, Tereza? A Anaí já respondi. Não, Aí- eu voltei a levantar a mão porque eu quero comentar contigo. Tem naquele livro de plantas medicinais do Brasil um outro cúrcuma azeduária. Eu queria saber se você sabe se os dois têm os mesmos princípios ativos. A cúrcuma azeduária é uma outra planta. Não, é uma outra planta, certo? Que também é conhecida como o açafrão da Índia, tá? E aí a flor dela é uma flor amarelada. Meio rosadinha. Eu, Meio inclusive, rosada. tenho. Ela é usada mais para ornamental. Isso, que é a cúrcuma azeduária, né? Exato. É da mesma família. Da mesma. Então talvez Isso não é o que tenha a os gente mesmos chama- princípios. É o Totalmente. falso açafrão. Eles chamam de falso açafrão. Porque a função dela é mais é uma, né? Suave, de um repente. arbusto, né? Mais Esse suave. pessoal usa aqui. Mais para paisagismo ele mesmo. Sim. Aí outro comentário que eu queria apenas fazer, quando você apresentou no início, dizendo que a gente planta no início das chuvas, achei muito interessante, que na realidade tem nada a ver com a nossa região aqui no sul, né? Sim. Sabe? As chuvas começam aqui em outra época. Não, hoje em Esse início das chuvas é totalmente diferente. Não, hoje em dia a gente não consegue mais, né? Consegue mais prever quando é que começa as chuvas e quando termina. E quando vai para a primavera, né? Eu ia tirar, né? Eu ia tirar essa informação, porque realmente quando eu comecei a digitar ali, eu fiquei pensando assim, choveu semana passada, eu estou em Tubarão, choveu tanto que o rio transbordou aqui. A última vez que transbordou esse negócio aqui foi em 1974. Eu cresci escutando que o rio Tubarão, né, não ia mais transbordar. Vim morar em Tubarão, o menino resolveu, né, transbordar e fez bastante problema. Aí eu fiquei pensando assim, bom, bota ou não bota, né, mas é uma informação dos agrônomos, né, então assim, como a professora mestra da agronomia não está aqui hoje, assim, vou manter. Depois ela corta. Então, essas referências climáticas para nós, né, tá bem complicado agora, né? A gente não tem mais aquela coisa. A Carmen colocou aqui, excelente para dormir melhor. A Carmen usa, ali o pessoal tá... ela colocou aqui que na medicina Ayurveda se usa muito, especialmente se chama de leite dourado, que é o leite com cúrcuma e mel. Excelente para dormir. Ai, que legal, ó. Bem legal. A Carmen é aluna da Cruzeiro do Sul, ela faz naturologia. Gisele, eu faço uma pastinha de açafrão com mel. Deixo num potinho e como meia colherinha de cafezinho de manhã. Que legal. Outra coisa que dá para fazer é aquelas pastinhas de tempero. Dá para pegar a cebola de cabeça, o alho, bate tudo no liquidificador com açafrão. Aí faz também, né? Aí pode botar temperinhos, né? Temperinhos verdes. Aí faz, e aí o que aí pode botar, aí bota o salzinho, né, para usar menos sal, né, aquele sal temperado, né, a minha avó faz muito, esses salzinhos temperados, aí ela faz para os netos pouquinho, eu disse, dá um pote inteiro, que fica muito gostoso, né, para temperar ali uma carne, já fica prontinho ali. Vamos respondendo as últimas, né, Emi? A Emi sabe que se me der, a Emi sabe que se me der creu, eu vou até meia-noite, mas eu tenho aula hoje aí. Como eu peguei no meio da aula, não sei se vocês falaram sobre numa literatura que eu vi sobre a fotossensibilidade do açafrão, que causa fotossensibilidade. Sim, causa fotossensibilidade. Tanto que eu comentei, né, que quando a gente usa o açafrão para uso tópico, a gente precisa lavar, né? Por causa ele mancha a pele.
Ah, tá. Não, então só o uso tópico, então, causa. Só o uso tópico, né? Então o interno não. A literatura traz mais para uso tópico, mas assim, o que a gente sempre recomenda, né? Como ele é fotossensibilizante, que quem usa muito açafrão, né, na alimentação, que usa protetor solar, não é nem hoje em dia na questão do uso do protetor solar, não é nem por causa do açafrão, né? Mas pela questão do nosso desequilíbrio aí, dos raios. Sim, mas é bom usar. E outra coisa sobre a colega aí falou sobre o leite, né? Eu também, não é todos os dias, mas é muito bom esse leite dourado, né? Vai outras especiarias também, não é só o leite, só o açafrão e o leite, mas chama Gold Milk. Se eu conseguir, se der tempo, eu coloco ali nos comentários a receitinha dele. Isso, coloca pra gente poder botar no boletim. Tá, porque é muito bom e é da medicina ayurveda mesmo, também. Uhum. Chama Gold Milk, mas eu vou ver, eu tô chegando em casa agora, vou ver se dá tempo, tá bom? Tá, Um abraço. Tá. Depois posta lá no grupo, Rosita. Eu acho que eu acho que como eu tô no celular, até ligar o computador, eu não sei colocar comentário quando é no celular aqui. Eu quase não uso o Meet no celular. Tá. Aí eu vou tomar uma surra até eu aprender. Tá bom, então. Não digita pra nós depois no grupo, tá? Tá bom, então. Tá, tchau. Obrigada. Rosângela. Tá. Eu gostaria só de ajudar vocês a esclarecer sobre o outro açafrão. Ele é da Índia, ele é realmente do Mediterrâneo, e ele não é flor, e ele é flor. Ele não é rizoma, ele é florzinha e o açafrão lá, no caso, é o pólen da florzinha. Isso mesmo. Tá? E assim, não tem como a gente confundir, porque é muito caro a grama dele, porque imagina você juntar um tanto de pólen para poder vender uma grama, é preço de ouro, gente. Então, assim, só para poder esclarecer. Mas você sabe por que eu coloquei isso? Porque assim, aqui no Brasil, Rosângela, ele está sendo vendido como fitoterápico, a gente não consegue ele in natura, né? E aí, às vezes, você pode, por exemplo, a pessoa pode ir numa casa de produto natural, vai estar escrito açafrão e vai achar que é o açafrão que a gente está utilizando aqui, e não é. Né? Então, o Crotus sativus é um outro tipo, o farmacógeno dele, né, não é o rizoma, é as flores, certo? E a indicação dele é totalmente diferente. Mas ele é vendido como açafrão. Porque o nome popular lá, né, no Oriente, na Índia, é açafrão também. É isso mesmo, ele é açafrão, é vendido como açafrão. E ele é bem vermelho, chega quase que ser vermelho, assim, bem laranja, bem laranjinha mesmo, mais escuro do que o nosso. Um pitadinho dele, assim, tinge muito o alimento, né? Uhum. Então, tá. Raquel, quer falar para a gente encerrar? Quero. Eu tenho uma experiência com açafrão para colesterol. Sim. Uhum. Triglicerídeo e colesterol. Aí eu fiz assim, uma colher de açafrão, colherzinha de café, uma de gengibre, uma de canela, uma de mel e um limão pequeno, durante 10 dias. Menina, foi incrível. Peraí, vamos escrever. Uma colher de açafrão. Uma de gengibre. Uma de gengibre. Uma de canela. Esse negócio ficou bom, hein? Nossa, uma delícia. Uma de mel. E limão pequeno. Eu fiz comigo, eu estava comprando muitas sementes, e aí eu achei que meu colesterol estava alto. E aí fui no médico só para ver, né? Fiz um exame e estava 230. Aí fiz por 10 dias essa receita, foi para 180. Depois de 10 dias fui lá. Antioxidante, né? Achei fantástico, assim. Ele é antioxidante, ele vai ajudar, bem legal.
Né? Assim, você é antioxidante, né? A canela é termoativo, né? Então você queimou as gordurinhas ali. A gente vai botar lá. Então fechamos, né? Eu estava escrevendo uma pergunta, vou fazer aqui, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não? Você falou que dá para usar as folhas do açafrão. Sim, dá para usar as folhas. Pode repetir, porque eu acho que eu perdi essa informação. Eu só ouvi. Vai fazer a infusão de uma colher de sopa das folhas secas. Tá, mas aí tem que ser as folhas quando elas estão verdes, eu seco elas. Isso, você seca. Ou senão elas verdinhas. Aí você usa uma colher de sopa das verdinhas para 150 ml de água. Perfeito. Aí vai usar como anti-inflamatório, vai utilizar para bochecho, lavar ferida. Perfeito, obrigada. Então, lembrando, né, os participantes que podem fazer mais algum comentário no grupo, se quiser, né, tirar alguma dúvida, colocar alguma receita, alguma coisa, né, é importante aproveitar bem o espaço. Eu acho que é isso, né, Gisele? Muito obrigada a todos os participantes. Eu copiei todas as receitinhas aqui para a gente poder organizar no boletim, tá? Então, mês que vem a gente organiza os boletins com os alunos, passa para a Fátima revisar, para a professora Ana e a professora Kissi complementar, e aí o nosso próximo encontro, então, é agosto. Tchau, tchau.